Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma atualização Bitcoin e mercado internacional. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Começando aqui diretamente do nosso mercado internacional. O que podemos ver aqui? Uma grande correção nos mercados internacionais. E por que teve essa correção, John? Porque o Pacific Western Bank, PECW, né, a sigla dele, mais uma vez um banco insolvente, mais um banco quebrando lá nos Estados Unidos. E toda essa queda de hoje foi referente a isso, né? A gente pode ver aí toda essa correção no mercado internacional devido à quebra deste banco, beleza? Então, logo que abriu o mercado, a gente fez uma correção aqui, um pivô de 4 horas, né? Em busca de um fundo ascendente no tempo gráfico diário e derreteu tudo. Seguramos aqui na nossa base aqui da nossa cunha ascendente, um padrão gráfico que tínhamos aí anteriormente no gráfico, né? Um padrão que tende a romper para baixo, porém está mostrando sempre interesse na base desse padrão. Podemos ver que logo que chegou aqui na base dessa cunha, teve um grande repique positivo, voltando ali na região de 4.100, 4.120 pontos, né? E agora está quase perto do fechamento do mercado, né? Então, segurando aqui acima da região de 4.100 pontos, isso é muito legal. E o que acontece no dia de hoje? Mesmo com essa correção bem intensa aqui, de praticamente 2,25%, porque 2% no mercado internacional, nos mercados tradicionais, é muita coisa, entendeu? A galera deve fazer, sei lá, 1.000 pontos numa operação dessa de 2%. Então, depois de uma grande queda como essa, a gente pode ver que o Bitcoin ele teve uma continuação de alta. O Bitcoin saiu na frente, né? Normalmente a gente está sabido que o mercado de criptomoedas ele acompanha o mercado internacional. Porém, hoje não teve essa correlação, né? A gente viu uma grande descolamento, né, entre o mercado de cripto e o mercado internacional. Então, enquanto o mercado internacional ele corrigia, o Bitcoin ele continuava sua alta. E o que podemos tirar de conclusão disso? Que o Bitcoin está provando a sua criação, o porquê foi criado, a sua tecnologia, mostrando que realmente as pessoas estão criando interesses no ativo Bitcoin, onde uma vez o mercado corrigiu e o Bitcoin, ao contrário dele, continuou a sua movimentação de alta, né? Anteriormente tivemos aqui um pivô de baixa no tempo gráfico de 4 horas no Bitcoin, buscando também um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Seguramos aqui nessa região de 27.655 dólares. E a partir desse momento voltamos a subir, né? Chegamos bem próximo aqui do nosso nível de sobrevenda, né? Quase encostou ali no RSI 30. E no tempo de 1 hora a gente pode ver que a gente entrou em sobrevenda, ficamos algum tempo aqui, do dia 30 até o dia 1 aqui, sambando aqui no nível de sobrevenda e depois tivemos uma grande recuperação, né? Então o que acontece? Quando a gente está em uma correção no tempo gráfico diário, como estava aqui, ó, a gente fez um pivô de 4, a gente fez um pivô de baixo no tempo gráfico de 4 horas à procura de um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Então quando a gente coloca no tempo gráfico diário, a gente vê uma correção acontecendo no tempo gráfico diário. E quando a gente está corrigindo no diário, a gente está à procura de uma base de preço, né? E normalmente essa base de preço, esse fundo ascendente no tempo gráfico diário, é quando 1 hora entra em sobrevenda. Então, como vocês podem ver aqui, ó, ficamos todos esse período aqui, né, caindo em nível de sobrevenda no 1 hora. Praticamente caímos aí cerca de 3%, né? Então, normalmente a gente faz entradas parciais para garantir um bom ponto de entrada. Quando o ativo mostra um repique positivo, a gente pega o nosso stop e coloca logo abaixo da região de preço, logo abaixo da base de preço que foi formada. Então tivemos um repique bem positivo no dia de hoje. A gente pode ver aqui ó, um pivô de alta no tempo gráfico de 1 hora. Certamente, vamos ver aqui no 4 horas, ainda não fez a formação de um pivô, né? Mas certamente esse movimento vai apresentar uma correção no tempo gráfico de 4 horas. Normalmente, quando 15 minutos entra em sobrevenda, para você ter uma nova oportunidade de entrada para a gente continuar a nossa alta a caminho dos 30 mil dólares, né? A gente tem esses níveis de 30 mil dólares como principal resistência
e como principal suporte a nossa região de 26.930, né? São os dois níveis de resistência e de suporte. E lembrando todos vocês mais uma vez, amanhã a gente tem a FONC, uma grande notícia, a taxa de juros dos Estados Unidos, onde trazem grandes volatilidades, grandes volumes no mercado. A gente vai ter aquela bagunça, aqueles pavis bem gigantes durante a reunião ali, né? Durante a divulgação da taxa. E nada mais, nada menos importante é o que? A gente tem a divulgação da taxa, porém a reunião ainda vai acontecer logo após a divulgação da taxa, né? Então fiquem cautelosos, porque todas as FONC, todas as reuniões que tivemos sobre a taxa de juros, tivemos grandes volatilidades. E amanhã não será diferente, beleza? Então ainda continuamos aqui no nosso Inside Bars no diário, né? Se a gente pegar aqui, a gente está aqui 6 dias dentro desse Inside Bars. Não conseguimos romper esse Inside Bars para nenhum dos lados. E também podemos ver um padrão de equilíbrio aqui no tempo gráfico diário, 12 horas ou 4 horas, como vocês preferirem. Então a gente tem um Inside Bars e um padrão de equilíbrio. A principal resistência é a região dos 30 mil dólares e o nosso principal suporte, a região dos 27, 26.900 aqui, né? Como vocês podem ver. Então fiquem cautelosos, porque amanhã teremos grandes volatilidades e com certeza a continuação deste movimento. Operações para serem pegas: scalp 5 minutos em sobrevenda e oportunidades com um perfil um pouco mais conservador. Você pode aguardar uma correção no tempo gráfico de 4 horas, que normalmente é quando 15 minutos entra em sobrevenda, ou então um perfil bem conservador, só que aconteceu recentemente, é um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Foi o que aconteceu anteriormente nesse período aqui, né? Como vocês podem ver, quando 1 hora entrou em sobrevenda. Então, a partir desse momento, eu optaria por um novo fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas, que é quando normalmente o 15 minutos entra em sobrevenda. Então, fiquem atentos, fiquem espertos para vocês não perderem essa continuação de alta. E para quem está dentro da comunidade, certamente pegou uma operação no Bitcoin ontem, né? O nosso aluno chamado Neto, ele fez uma análise dentro da comunidade de uma cunha descendente no tempo gráfico de 15 minutos, né? Um padrão que normalmente tende a romper para cima. E observamos também que aqui, ó, enquanto o preço caía de um fundo para o outro, a gente tinha uma divergência bullish aqui no tempo gráfico. Cadê a seta aqui? A gente tinha aqui, ó, uma divergência bullish, que indica o quê? Continuação do preço, continuação de alta desse movimento. Então, quem entrou na base aqui, ou então no rompimento na região de 28 mil dólares, surfou esse movimento de alta, basicamente 3%. Alavancado 10 vezes, você teve uma operação com 30% de lucro, entendeu? Então, todas essas análises, todos esses tipos de operações são informados dentro da nossa comunidade, né? Tá meio torto aqui, né? Mas... aí. Todas essas análises são disponibilizadas para todos os membros da comunidade Houston. Se você tem interesse, se você tem dúvida, se você quer começar no mercado de criptomoedas, vou deixar o link logo abaixo do nosso perfil do Instagram e também do nosso WhatsApp, caso você tenha interesse em fazer parte da comunidade. Vai lá, chama a gente e desfrutem dessa maravilha que é o mercado de criptomoedas e faça parte da nossa comunidade Houston e também da nossa formação do básico ao avançado para você se virar no mercado de criptomoedas e não depender mais de nenhum sinal desses grupinhos aí, beleza? Então é isso, fiquem espertos amanhã, por favor, não tome stop, porque vocês estão sendo avisados. Amanhã teremos grandes volatilidades no mercado de criptomoedas, beleza? Então, atentos à FONC de amanhã. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, deixe nos comentários ou pode ir lá diretamente no perfil do Instagram e me mandar uma mensagem que eu vou auxiliar você da melhor maneira possível. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Curte e compartilhe com todos os seus amigos. Um forte abraço e até amanhã.